Meu nome é Isaías Ambrósio dos Santos Filho, mais conhecido popularmente como Jairzinho. Sou filho da Dona Maria, com muito orgulho do seu Isaías Ambrósio Zé do Alho, como é conhecido. Sou o fundador do Grupo Cenário de Comunicação. E aí, galera, nós somos do Grupo Sem Comparação! Aí, seu vagabundo! Vagabundo! Vai dar espaço para a expansão da extrema-direita crescer mais ainda do que está? E como que você avalia a disputa dessa narrativa entre esses dois pontos? No dia 20 de janeiro, eu estou muito feliz, gente, que marca a reestreia do Bom Dia Cenário News. Sou filho do Zé do Alho ambulante e eu fui criado à base da marreta, né? Eu costumo dizer que meu pai me herdou, ele ainda vivo, me herdou a profissão mais bonita, na minha opinião, do mundo, que é a profissão de vendedor. Eu costumo dizer que um bom vendedor nunca fica desempregado. E eu comecei a trabalhar com ele muito cedo, 10 anos de idade. Naquela época podia, porque eu estudava de manhã e ajudava ele à tarde. Eu trabalhava com ele por algum tempo. E eu sempre tive um sonho, eu sou conhecido no bairro onde eu moro como um garoto sonhador. Muitas pessoas até me criticavam na época porque diziam que eu sonhava demais e a realidade era muito complicada. Na minha época de solteiro eu fiz diversas coisas. Eu tenho um ditado bem interessante que quando você é solteiro, você faz aquilo que você quer. Mas quando você casa, você tem que fazer aquilo que precisa. E eu me recordo que quando veio os meus filhos, eu precisei trabalhar para outras pessoas. Trabalhei em vários lugares. Eu, na área de vendas, eu quis trabalhar num veículo de imprensa conhecido até hoje na região como Mogi News, em Mogi das Cruzes. E eu fui vender anúncio. Eu entrei lá como vendedor, a convite do Wilson Bego, que é um grande amigo que eu tenho, que naquela época era diretor desse veículo de comunicação. Trabalhei por um tempo vendendo anúncio, vendia demais, muita coisa. E naquela ocasião, o grupo Mogi News estavam criando o que é hoje o DAT, né, que é o Diário do Alto Tietê. Quando foi lançado o DAT, que eles divulgaram que ia ser lançado o DAT, por conta de eu ser uma pessoa que vendia muitos anúncios, eu imaginei que eu seria escolhido naquela ocasião para ser o diretor comercial, ao menos o gerente, né, comercial. Queria aquela grande expectativa. Aí não aconteceu, eu continuei trabalhando por algum tempo, mas um dia eu fui questionar o Bego, né, por qual motivo que eu não tinha sido escolhido. Sabe aquela coisa que você fica por dentro, o que eu fiz de errado, o que eu precisava fazer para me encaixar no perfil? Todo mundo sabia que eu tinha interesse. E aí ele, como nós tínhamos pego muita amizade, ele até naquela ocasião, ele arriscou até o seu próprio cargo para falar o que ele falou para mim. Ele me chamou um dia, falou: Jair, vou te contar por qual motivo você pode tirar todas as suas expectativas de crescer aqui. Aqui você servirá apenas para ser um vendedor ou um bom vendedor, mas aqui você pode esquecer que você nunca chegará ao cargo de gerente, de diretor aqui, porque o nosso chefe aqui, né, o patrão na época disse que jamais ia ter um negro, né, à frente do seu grupo de comunicação. Eu confesso que eu fiquei muito triste, chorei, fui para casa. Me recordo que nessa época eu morava em cima da casa dos meus pais, meus filhos todos pequenos, minha mulher cuidando de mim, da família, a gente tinha sonho de crescer. E eu cheguei falando isso para ela, que tinha acontecido. Na mesma hora eu falei que eu ia pedir demissão da empresa, ela concordou. Falei, por mim tudo bem, né? A decisão que você tomar, eu tô do seu lado. E aí logo depois de um tempo, ele decidiu fazer o jornal Cenário. Surgiu uma oportunidade, né, de uma dificuldade, na verdade, surgiu a oportunidade de criar o jornal Cenário. Como tudo na nossa vida sempre foi assim, sempre de uma dificuldade surgiu as oportunidades. E aí ele criou o jornal Cenário, né, primeira edição do jornal Cenário era para ser uma edição do jornal Cenário.
O Jornal Cenário ele surgiu numa época que eu era secretário de Cultura aqui na cidade de Ferraz Vasconcelos, e naquele momento o Jornal Cenário, para mim, surgiu num momento ruim, porque era um momento que eu estava saindo da Secretaria de Cultura e Turismo, no momento que eu estava, pelo menos ao meu modo de ver naquela época, eu estava num momento muito bom na Secretaria de Cultura, tínhamos acabado de sair de uma grande festa da uva, tínhamos feito um carnaval maravilhoso, tínhamos acabado de lançar o Guia dos Artistas, aqui, no qual foi ideia do Jair na época. Mas nós sabemos que por trás de toda a questão existem interesses muito grandes, mas eu percebia que naquela época estava tendo uma movimentação muito grande para que meu irmão ele fosse destituído do cargo e assumisse uma outra pessoa na ocasião. Foi dito e feito. Meu irmão naquela época estava para poder fazer o carnaval na cidade, já tinha data, tudo certinho, já tinha divulgado que ia ter o carnaval naquela data específica. Eu sei que fizeram uma armação lá e acabaram não entregando a documentação necessária, né, de AVCB para o bombeiro, para que o meu irmão continuasse fazendo o carnaval, e aí atrasou a data. O que seria para acontecer num dia foi protelado para a semana seguinte. E aquilo foi uma comoção da cidade, que estava todo mundo esperando o carnaval, e aí você sabe, sobrou para quem? Para o secretário da pasta na época. E aí fui avisado pelo prefeito na época, que era o Jorge Abserra, que eu teria que abrir mão da Secretaria de Cultura para ir para um outro departamento. Meu irmão, me recordo que ele ficou doente, literalmente. Eu fui na casa dele naquela ocasião. Até hoje eu me lembro de uma cena muito forte, que eu vi ele deitado no sofá da casa dele na sala, todo encolhido, chorando bastante. Ele estava com muita febre, muito mal. E aí eu me recordo de pegar ele nos braços, que ele não conseguia nem andar. Pus dentro do meu carro, levei ele no Guido Guida, em Poá, no Medina. Naquele momento, para mim, foi muito triste, tal. Aí meu irmão chegou em mim e tal, falou, não vai ficar triste não. Vamos divulgar o que você fez. Vamos divulgar o que você fez, porque a cidade, você não pode sair assim da Secretaria de Cultura com tantas coisas que foi feito. Aí eu falei, Jair, mas como? Eu não tinha ideia qual era a ideia do meu irmão. E aí eu pensei, já que eu tinha uma expertise de ter trabalhado no jornal, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um jornal, um tabloidezinho de 4 páginas, para poder naquele jornal colocar as principais ações do meu irmão enquanto secretário, e eu vou fazer questão de pagar uns meninos naquela época para poder distribuir na porta do local onde aquela pessoa que tinha feito toda a armação iria receber lá o cargo, e eu ia entregar para as pessoas saberem, né? Era como tipo lavar a alma do meu irmão. E aí meu irmão tinha acesso às minhas coisas da Secretaria de Cultura, fotos, ele sabia 100% o que acontecia na Secretaria de Cultura, porque ele era meu braço direito. E aí naquele jornalzinho, acho que era de 2 ou 3 folhas, eu não lembro, era um jornal de 1 quadrado, e ele fez o jornal e deu o nome de Jornal Cenário. Mas o mais interessante é que quando foi para definir o nome do jornal, porque assim, a ideia era para poder ter um jornal apenas. Eu não tinha aquilo como algo que iria crescer tanto. Era só mesmo naquele momento para poder levantar a moral do meu irmão. E aí eu fui atrás de um amigo que naquela época fazia parte de diagramação. E aí ele falou, mas peraí, você vai fazer o jornal e o nome do jornal? Não tinha nem nome, não tinha nada na época, né? Aí fiquei pensando, fiquei cultura, né? Meu irmão era secretário de cultura. Cultura remete a palco. Falei, jornal palco não é legal, mas cenário já é bacana. Aí eu falei, põe cenário. Ele falou, caramba, eu gostei. Aí foi a primeira edição do jornal Cenário. Me recordo que nós distribuímos lá na frente do espaço. E aí aquilo bombou, porque tinha muita coisa bacana, né? Sei que ele mandou rodar, foi uma coisa assim de um dia para o outro. Ele já mandou rodar e tal. E no dia que eu fui entregar o cargo, que foi aqui no Centro de Convenções, no antigo Centro de Convenções, né? E tinha lá uma galera, né? Foi muita gente assistir. Assisti a minha saída e assisti a posse também da próxima Secretaria de Cultura. E aí meu irmão entregou o jornal na frente do Centro de Convenções. Contratou os meninos lá e entregamos lá, acho que era 1.000 jornais, 2.000 jornal na época. E aí aquilo foi impactante, porque a secretária que acabou me sucedendo na época, e acho que aquilo foi impactante mais pra galera dela que estava entrando naquele momento, porque falou, pô, cara, realmente foi feito muita coisa. E aí surgiu o Jornal Cenário, né? Aí eu comecei a fazer o jornal. E como o jornal, ele naquele momento era um diagramador e um vendedor, não tinha jornalista.
Hoje tem muita facilidade, né? Alguém quer escrever um texto, tem as inteligências, né? Vai lá, coloca e até sai alguma coisa. Naquela época não tinha isso. E no primeiro jornal, eu mesmo que escrevi. Eu sempre gostei de escrever, e eu não era jornalista naquela época, era vendedor. Eu escrevi do meu jeito, fizemos lá as correções. Me recordo que eu chamei uma pessoa para poder corrigir. Minha irmã é professora na época, eu pedi para ela dar uma olhadinha no texto e tal. Mas eu senti a necessidade de, como eu estava com vontade naquele momento de fazer um jornal sem pretensão nenhuma, mais de cada 2 meses, aí eu fiz por um período dessa maneira. Mas aí eu comecei a sentir a necessidade de profissionalizar o jornal. Aquilo que eu fazia dentro da minha casa, porque não tinha espaço, não tinha nada, não era profissional. Fiz o jornal por fazer. E uma vez eu me recordo que eu estava vendo o site da prefeitura da cidade, lendo as matérias do site. Teve uma matéria lá que chamou muita atenção. E aí eu olhei no rodapé da matéria, eu vi o nome do menino estagiário na época, Eduardo Lira. Aí eu falei, nossa, esse menino escreve bem. Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou lá conhecê-lo. Eu falo do Jair com muito carinho porque ele viu uma matéria minha na época, eu era estagiário na prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, e ele falou, esse cara tem talento. E ele foi atrás de mim e me fez um convite para eu poder trabalhar com ele no Grupo Senado. Eu fui até a prefeitura, entrei na redação lá do departamento de comunicação, que na época o secretário era o Jorge Campos, falecido Jorge Campos. E aí eu vi um menino virar de costas assim, aí eu bati no ombro dele, ele olhou assim. Aí eu falei, você é o Eduardo Lira? Ele falou, sou. Ele falou, pô, prazer, me apresentei. Aí eu falei, eu tenho um jornal, eu mostrei para ele, estava com o jornal na mão. Ele falou, eu já vi, você entrega aqui, né, o jornal. Eu falei, de cada 2 meses eu trago aqui. Ele falou, eu vi, legal. Eu falei, sabe de uma coisa, eu preciso de um jornalista. Mas eu não sou formado. Aí eu falei, não tem problema. Eu preciso realmente de alguém que escreva, né, algumas matérias para mim, mas eu não tenho muitas condições. Você consegue a gente fazer uma reunião? Num dia, conversando com ele, chamou muita atenção, mas muita atenção na forma dele. Eu já sabia que naquele momento que ele não ia ficar muito tempo comigo, mas ele ia dar uma grande contribuição. Para mim foi uma oportunidade incrível, porque eu teria um jornal para escrever. Então quem escreve quer uma plataforma para poder se comunicar. E aí eu falei para ele da ideia, aí ele falou, eu aceito, mas só quero pedir algo especial para você, né? Aí eu falei, eu não consigo aumentar mais do que eu te falei. E eu falei para ele, cara, eu só quero uma coisa diferente, não é salário, não é nada. Eu tenho um projeto, uma ideia no meu coração de criar uma página dentro do jornal, mas eu preciso de página dupla. Eu falei, nossa, que ousado, o moleque tá entrando agora, já quer uma página dupla. Eu falei, mas me explica aí, qual que é a sua ideia? Eu também tinha uma visão do que eu queria. Eu falei, eu preciso de uma plataforma, preciso de espaço, preciso de um espaço grande para escrever a vida que ninguém vê. Eu quero contar a história de gente que não está na mídia, que não tem relevância para a grande mídia, mas que tem uma história única. Eu quero contar, eu sei contar, eu vou saber contar isso aqui para inspirar a cidade de Ferraz de Vasconcelos, outras histórias, para essa cidade ir adiante, para essa cidade acreditar. Você me dá isso? Ele falou, tá dado, cara, é seu. Eu me recordo que esse espaço no jornal virou um sucesso. O texto do Eduardo Lira não era apenas um texto jornalístico, era repleto de detalhes. Quando ele entrevistava uma personalidade, aí o jornal começou a crescer porque os grandes nomes da política da cidade queriam ser entrevistados pelo Eduardo Lira. Por quê? Ele enchia aquela notícia, aquela matéria de detalhes, né? O jeito que a pessoa estava com a mão assim na mesa, a forma que ela se comportava, os detalhes mínimos que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não só por conta da página, mas por conta, sobretudo, do Jair, e eu fui um tempero, esse jornal começou a ganhar uma expressão ainda maior, uma força política e social na cidade, e o Jair soube utilizar isso para ir galgando novas posições e ganhando maior relevância. E uma coisa que sempre me tocou, e eu guardo isso comigo até hoje no Jair, é que às vezes a gente ia numa reunião, ia na prefeitura, com aquele monte de gente importante, e era 2 caras simples, com roupa simples, agora nós melhoramos, mas era 2 caras, até o semblante da comida menos nutriente, menos energia, menos nutriente. Então, o nosso semblante era diferente, né? Menos tudo. E ele falava sempre para mim, cara, entra com a cabeça erguida, entra cumprimentando todo mundo, forte, firme. E ele falava, me segue aí. Eu falava, esse negão aí, mano. E ele ia e entrava, pá! E ele parecia um cara realmente muito importante que estava chegando.
um prefeito de uma outra cidade, um grande empresário, que tinha uma reunião com o prefeito, e aquilo me marcava, falando, esse negão é forgado, brother. E eu ia atrás dele, e as pessoas, tinha gente que conhecia ele, que queria menosprezar, ele não se abatia, se alguém falava uma coisa para ele que machucava, ele devolvia também, que é o jeito dele, ele vai nessa, ele não vai ceder para ninguém. E ali, aquilo eu aprendi muito. A história social do homem negro no Brasil é uma história muito difícil. Eu não quero fazer dessa minha fala um show de vitimismo, porque ele nunca foi vítima, assim como eu nunca fui vítima. Mas tem um histórico, e esse cara, ele conseguiu ser maior do que isso, cara. Ele conseguiu se sobrepor a isso aí. O Jair conseguiu se sobrepor a isso aí. Eu sou o Zé do Alho, Jairzinho, Isaías, apelido Zé do Alho. O Jairzinho, a vida do Jairzinho é coisa grande. O Jairzinho, ele sempre, o sonho dele era trabalhar com a música. Começamos a fazer um trabalho, um grupo de samba. Foi quando estava quase para explodir, ele ficou doente. Ele ficou completamente enfermo daquela enfermidade pesada mesmo. Uma enfermidade que atacou os pulmões dele. Ele ficou 60 dias internado. Quando os médicos falaram que a vida dele, ele não podia fazer mais nada, mas só Deus que podia fazer. Se nós fosse evangélico, nós podíamos orar. Se fosse católico, podia rezar. Porque a vida dele estava na mão de Deus. Morava em cima da casa dos meus pais, muita dificuldade. Nunca passamos fome, meus filhos não, mas era muita dificuldade. E eu revezava ainda entre a música, que eu era pagodeiro na época, cantor e tocava cavaquinho. Então a minha vida era metade dela era na noitada, tocando, e a outra metade tentando fazer com que o grupo, que o jornal crescesse. Mas era muito difícil mesmo. Eu costumo dizer que eu não tenho vergonha nenhuma de falar que Deus, quando tem propósito na vida de alguém, Ele usa das suas maneiras para poder mostrar. E comigo foi dessa maneira. Numa madrugada eu cheguei do pagode, me recordo que eu estava até com cheiro de mulher, marca de batom. E minha mulher sentada na salinha de casa, chorando, porque ela fazia sempre o que, toda vez que eu saía, demorava, ela ficava orando por mim e chorando porque eu estava demorando. E nesse dia não foi diferente, mas nesse dia aconteceu algo muito impactante, porque eu cheguei meio alterado, e aí eu nunca tinha relado a mão nela, e nesse dia ela estava chorando, ajoelhada na sala. Eu levantei ela, peguei ela pelos braços, joguei no sofá, e aí foi quando teve a reviravolta que eu falei para ela assim, eu largo de você, mas eu não largo do pagode. Aí Deus me mostrou. Caí no leito de enfermidade naquela noite mesmo, não levantei mais, vou resumir porque é bem grande. Ali eu fiquei 3 dias em cama, não fui fazer mais nada, nem trabalhar, nem fazer nada. Aí quem foi que me socorreu? Minha mulher me levou no Dr. Jorge Absan, aí a gente começa a história com o Dr. Jorge. Lá eu fiquei 14 dias internado, aí eles fizeram uma bateria de exame. Não achava nada que eu tinha, porque a minha questão naquele momento não era de físico, era espiritual, eu sei disso. Muita gente não acredita, mas eu estou falando daquilo que eu vivi. Me transferiram para o Beneficência Portuguesa em São Paulo, e eu me recordo que minha mulher estava grávida do meu filho, do Bombonzinho, que agora está Bombonzão, que é o Matheus, mais novo. Ele está com 16 anos, ela estava grávida de 7 meses quando isso aconteceu. E aí eu fui para o hospital, lá direto para a UTI, me entubaram, porque eu estava morrendo praticamente. Eu chegava a pesar 30 quilos, 38 quilos, 40 quilos. Eu pegava meu irmão no colo assim, como se ele pegasse uma criança para ajudar a dar um banho. E os médicos já não tinham mais o que fazer, porque até hoje, na verdade, para quem crê, entende que meu irmão é um grande milagre. Porque até hoje a gente não consegue, os médicos conseguiram diagnosticar qual foi o problema. Eu estava em coma, aí os médicos chamaram a minha família e falaram para eles assim, se vocês são crentes, né? Sabe quando os médicos chamam a família para poder se despedir? Foi o que aconteceu comigo. Se vocês são crentes 6 horas, se vocês são católicos, vocês rezam, porque o Isaías, né? Provavelmente não passa dessa madrugada, que ele não tem reagido aos remédios, né? Nesse dia eu não estava, eu estava em casa, mas meu pai e minha mãe foi visitá-lo e o médico falou para minha mãe de que não tinha mais o que fazer, que tipo assim, é meio que liberar a visita, né, tal.
e que ele não tinha mais jeito, que era para ir para casa orar, que se ela acreditasse em Deus, porque não tinha mais o que fazer. Aí minha mãe chegou aqui em Ferraz, desesperada, e eu lembro que ela desceu da estação e entrou dentro de um cabeleireiro, que eu acho que tão desesperado, o cabeleireiro era amigo da família, que até hoje ele é amigo, e ela entrou chorando, desesperado, falando que muita gente achou que o Jair tinha até morrido, porque como mãe, né? E minha mulher fez a mesma coisa que ela fazia toda vez que eu ia pro pagode, que é orar. O Rafael, que fez ontem 22 anos, recorda que ele já estava com alguns, acho que é 5 anos de idade, 5 ou 6 anos. Ele recorda até hoje que foi a noite, né, que a minha mulher mais orou, porque minha mulher sempre foi de oração, até hoje ela é muito de oração. Ele disse que ele lembra dela se ajoelhado, não na sala, mas agora no quarto, na nossa cama, clamando muito alto para que eu não morresse. Ela falava: Senhor, eu sei que os médicos já desenganaram, falaram que ele vai morrer, mas o Senhor é quem dá a última palavra. A última palavra vem de Deus. Aí, nessa experiência que eu tive no hospital, um anjo ficou comigo literalmente. E esse anjo foi na minha casa. Ela disse que ela estava orando. Aí tocaram nas costas dela e ela imaginava que era o meu filho que tinha ido lá perguntar como ela estava, né? 6 aninhos, já estava entendendo. Aí ela pôs a mão assim, na hora que ela virou tinha um homem no meu quarto. Na hora que ela virou, e não foi uma voz no ouvido, foi um ser mesmo que se materializou dentro do meu quarto. Aí ele falou para ela: não se assuste, mulher, estou aqui amando de Deus para te falar, para você não turbar o seu coração, não se turbe o coração, que o que está acontecendo com seu marido não é para a morte, é para a restauração da vida de vocês, do casamento, da sua vida profissional, de tudo. E aí ela desceu, foi conversar com a minha mãe, gritando: Ana Maria, o Jair não vai morrer, não vai morrer. Como não vai morrer, Aninha? Como não vai morrer? Nós acabamos de vir do hospital. O médico falou que ele não passa dessa noite. Aí, quando foi de manhã cedo, o telefone tocou. E aí, alguém falou com a minha mãe que inexplicavelmente eu estava recuperando, que eu tinha reagido. E aí eu saí do coma, mudei totalmente a minha vida, os meus costumes. Eu agradeço a minha esposa, primeiramente, que me deu a oportunidade, que acreditou em mim, que continuou orando por mim, que não esqueceu de mim, que não me abandonou. E aí eu abandonei todos os costumes ruins que eu fazia naquela época e minha vida mudou completamente. Foi difícil, né? Eu estava grávida do Matheus. O Matheus hoje tem 16 anos. Eu grávida dele, ele passou por essa enfermidade, ficou uns 2 meses internado também. E aí, para se levantar novamente, foi bastante dificultoso, mas conseguimos se levantar. E aí, depois, em 2018, né, foi quando eu vim para cá ajudar ele, né, na administração. Foi quando ele passou novamente a dificuldade, que ele foi internado novamente pelo mesmo problema, que os médicos até hoje não sabem qual a razão desse problema que ele tem, que não saiu sem diagnóstico do hospital. Mas eu acredito muito, tenho muita fé em Deus, né? Eu sou cristã, então eu acredito que tem uma palavra de Deus que eu guardo muito para mim, que é Romanos 8:28, se eu não me engano, que fala: todas as coisas cooperam para o bem. Então, assim, todas as coisas ruins que acontecem com a gente é sempre para o bem. Sempre assim, a gente precisa passar por uma dificuldade e isso serve de lição para a gente. A dificuldade, ela não abala a gente. A gente aprendeu tudo que a gente sabe hoje na dificuldade. Então, quando a gente aprende na dificuldade, a gente dá mais valor. E o Jair, ele é exatamente assim. Ele cresceu na dificuldade desde criança. Ele passou por inúmeros problemas de saúde quando criança, né, dificuldade financeira com os pais pobres. Então, desde criança ele já aprendeu a crescer, já a matar vários leões. Até hoje a gente mata, né? Todo dia a gente mata um leão.
Então foi uma fase muito ruim. E mesmo assim, tipo assim, o meu irmão, ele era uma fase de doença, quando ele melhorava, ele sempre fazia algo relacionado à publicidade. Senta lá. Senta os dois lá. Senta os dois. Não, mas eu quero ter a parte de falar mentira. Não, senta os dois lá. Aqui quem manda aqui sou eu. Não, você manda, mas ele não vai falar. Não, senta aí os dois. Então, acho que tem dois componentes na pessoa do Jair. Esse cara apanhou tanto com a família, do ponto de vista dessa realidade social, que ele virou um cara cascudo. Então o Jair é bom de briga. Se você for brigar com ele, ele não vai fugir, não vai abaixar a cabeça e falar bate aí, ele vai devolver também. Então ele é um cara cascudo, é um cara duro, mas ao mesmo tempo ele é empático, ele tem coração, ele é amoroso. Cara, além de ser um cara super família, enfim, é um cara de poucos amigos, né? Porque meu irmão, ele fala isso, ele fala, na minha casa só vem quem eu quero, só vem quem eu gosto e tal. Mas é um cara de um coração do tamanho do mundo, porque quem convive com ele no dia a dia sabe que ele é carrancudo, sabe que ele é um cara difícil de lidar, mas é um cara do coração enorme, é um cara do bem. Um cara, se você bater na porta da casa dele, ele vai te atender e vai fazer o possível e impossível para querer te ajudar. Algo que eu mais admiro no Jair é a perseverança dele. Ele é muito perseverante. Às vezes a gente olha assim e fala, ai, né, não vai dar certo, não vai, e ele tá lá, perseverando, ele não, vai dar certo sim, vamos tentar mais um pouco, ele não vai dar certo, ele vai dar certo. E ele é assim, né, ele não se abate. Eu já vi o Jair chorando algumas vezes, ajudando muito o próximo. Atividade de comunicação é uma atividade social, é um cara que também me ajudou, é um cara que se importa. Então ele mescla essa coisa entre o cara sisudo, duro pra valer, e um cara empático, um cara generoso, um cara gentil. E aí, essa força do Jair, que na medida certa joga contra, que ele pode ter ali os momentos dele de, como ele falou, né, como ele usa, rebeldia, mas na medida certa na medida certa é uma fortaleza. Que na maior parte dos momentos da vida do Jair foi uma fortaleza. Para fazer esse cara conseguir sair do meio de um lamaçal, do nada, e se tornar um empreendedor de destaque na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Ele sempre esteve muito atento, acima do seu tempo. E depois, quando entrou essa era digital, ele também foi um dos primeiros, você não foi o pioneiro a ir para a internet, com os programas dele, com as coisas dele, que a gente falou, será que isso vai dar certo e tal? E vem dando certo. Já tinha internet, viu, gente? Não que a internet não tinha internet. Mas não nesse formato que tem hoje, com esse dinamismo do jornalismo, da comunicação que tem hoje. A internet naquela época funcionava mais para trabalho mesmo. Você tinha uma empresa, um escritório, aí você tinha o seu computador que você fazia. A internet não era usada para isso. Depois da internet veio o que? As plataformas, né? Veio aí as plataformas de conversação, né? O Instagram, naquela época não era Instagram, era o Orkut, aí tinha, sou da época do Orkut, aí tinha o Facebook, que naquela época era o que mais, né? E aí eu pensei o seguinte, por que não transformar as notícias que eu já fazia, que demorava uma semana para chegar até as pessoas, fazer online, fazer as entrevistas que eu fazia no jornal, trazer para fazer. Foi quando eu aluguei esse ponto aqui. Eu aluguei aqui, que era uma sala só, justamente pensando em fazer o jornal que eu tinha impresso, mas também uma estrutura que desse para mim criar uma ideia louca que eu tinha na cabeça, e quando eu falava para as pessoas riam da minha cara, que era criar a TV cenário. Tinha o jornal, TV cenário, TV cenário. TV é televisão, né? TV é TV mesmo. Falei, não, eu vou criar TV pela internet, né? Já tinha algumas pessoas que faziam algumas coisas no YouTube, mas não era voltado à entrevista. E aí foi quando eu criei esse espaço que está aqui. Comecei a desenvolver, já pensando nessa questão de entrevistas. Aí, o que eu fiz? Eu trazia muitas personalidades do meio artístico. Inclusive, nós lançamos aqui
o Caveirinha, o Kai Black, os dois que hoje são mundialmente conhecidos. Eles eram de Ferraz de Vasconcelos, tinha muita amizade com eles. E eles cansou de vir aqui no programa. E um vídeo que viralizou bastante foi eu falando para eles que eles iam estourar, que iam fazer muito sucesso, porque o talento deles até hoje é muito grande, e eu senti isso na época. E aí foi o que aconteceu. E aí eu criei aqui, nesse espaço pequenininho, a TV Cenário. E aí começou com essa questão das entrevistas. Então eu trazia a pessoa aqui, era TV Cenário Entrevista. Aí eu falei, sabe de uma coisa, por que não criar um programa diário falando das notícias de Ferraz? Chamei um amigo meu, o Danilo Santos, né, jornalista Danilo Santos, morador de Ferraz de Vasconcelos, para poder fazer parte comigo na bancada, porque ele é bastante inteligente também, ele gosta muito dessa questão política, eu gosto também, mas ele conhece mais a fundo, ele participava de muitas audiências públicas na cidade. E aí eu convidei ele para participar, e aí o programa foi um sucesso. Sucesso. Tinha dia que a gente terminava o programa com 10 mil visualizações, um Bom Dia Cenário, 5 mil, 7 mil, 8 mil. Era muita coisa, né, um programa para cá. E o programa foi criando corpo. É um grupo de comunicação que contribuiu com o debate da cidade, que tomou posições a favor, em oposição, que fez críticas, que fez elogios e que fez parte da democracia da cidade de Ferraz de Vasconcelos, que é uma cidade pequena e tem que ter mídia, tem que ter debate, é importante a crítica, é importante o debate, é importante o reconhecimento quando erramos, dar voz, de trazer várias vozes de direita, de esquerda, para esse debate, para esse momento. É um grupo de comunicação que também ajudou a alavancar negócios na cidade, restaurantes, todo tipo de segmentos que pôde se comunicar. Tem um podcast contínuo, que é conteúdo, as pessoas precisam de conteúdo para poder encontrar sua verdade. Então, eu acho que o Jair deu toda essa contribuição, e agora que ele chega nos 50 anos da vida dele, 20 anos do Grupo Cenário, acho que ele chega num momento de maturidade, um momento com histórico. Então, o que eu peço é que nesse novo formato do Bom Dia Cenário, com essa questão do cenário físico, com essa repaginada de notícia, com essa maneira diferente e moderna de fazer jornalismo, eu quero conquistar de verdade o coração daquelas pessoas que eu consegui conquistar da minha cidade, até na minha região, mas que o Brasil ainda não conhece. Então, eu queria dizer que a tecnologia, né, que nós vamos unir a questão da tecnologia, a questão do jornalismo sério, a questão dessa praticidade da internet, que a gente não tem condições de ter uma TV aberta, mas eu acho que não irá precisar, porque com essa qualidade que a gente vai mostrar para as pessoas se sentirão à vontade de poder interagir com a gente e saber que o Grupo Cenário de Comunicação, eu tenho aquele sentimento que só está começando. Sabe aquele negócio só está começando? Porque eu acredito, até pouco tempo atrás eu não acreditava nisso. Eu acreditava que a hora que eu partisse, a hora que eu me apresentasse, iria parar o Grupo Cenário, que estava totalmente atrelado a mim. Mas eu costumo dizer que eu tenho muito medo disso. Eu gostaria que o Grupo Cenário ele se tornasse um dia, daqui 50 anos, 30 anos, um veículo maior do país. E eu sei que eu plantei a primeira semente. Depois de mim, virão outras pessoas que irão continuar com esse legado aqui, de um cara que vendia alho, que conseguiu montar um jornalzinho de cada 2 meses, que montou uma televisão pela internet, que agora, falando no futuro, se tornou o maior veículo de comunicação do país. E ele chega no momento que ele está bem fisicamente, ele está bonito, ele está cheio de estratégia, ele está firme na fé dele, com Deus, e tem toda uma jornada ainda pela frente. Eu acho que o Grupo Cenário está só começando. Acho que o Jair não está próximo de se aposentar, e está só começando porque tem muito ainda pela frente. Eu acho que tem uma geração aí que ele formou de líderes que estão trabalhando com comunicação, que vão poder contribuir muito com a cidade. E o futuro a Deus pertence, a gente está aí entregue na mão de Deus. Estamos plantando hoje, né, para colher muito aí amanhã. Eu penso para o futuro aqui, é que a gente se consolide de fato, assim, como uma empresa jornalística, que nós tenhamos um portal de notícia muito bem acessado, com muita qualidade, é da vitória. É o sentimento que o Grupo Cenário será
um veículo muito consolidado, muito respeitado no Brasil. Então eu estou muito esperançoso. Então assim, a esperança ainda é muito viva no meu coração. E por isso que eu digo que eu tenho aquele sentimento que o trabalho da TV Cenário só está apenas começando. Mesmo depois de 20 anos de trabalho comigo à frente, eu tenho hoje de verdade esse sentimento que só está na introdução de um livro. Tudo que eu fiz até agora vai servir como introdução para um dia, quem for um dia escrever a história lá na frente, daqui 100 anos, do Grupo Cenário, vai ter um pequeno pedaço desse livro, a introdução, contando a minha história. Sejam bem-vindos, viu? Toda vez que eu começo um programa, eu gosto de profetizar, porque a gente dá o que a gente tem. Então eu quero começar o dia já profetizando muitas bênçãos da sua vida. Se você que tem um sonho, começar a olhar muito para o lado, para o outro, as pessoas não estão vivendo o sonho que você está vivendo, não estão vivendo aquela expectativa que você está vivendo. Primeiro momento, continue sonhando sem olhar para o lado. Segundo, trabalhe muito, incessantemente. E com Deus no coração. E aquilo a gente não está falando de religião, eu estou falando daquilo que eu vivi. Não dá para me dar uma mensagem para alguém e não falar para confiar em Deus. Pedir para que Ele seja o protetor, para cuidar das suas coisas enquanto você não está vendo. Que é isso que eu faço com as minhas coisas. Tudo que Deus coloca na minha mão, eu consagro a Deus para que Ele cuide no momento que eu não estou vendo. Porque no momento que eu estou vendo, eu consigo lidar. Mas o problema é quando eu não estou vendo. Então, a mensagem que eu falo para as pessoas: confie em si, não olhe para o lado, confie em Deus que as coisas vão dar certo, com certeza. Quando Deus te promete alguma coisa na sua vida, Ele cumpre. Hoje, o sonho do Jairzinho é um sonho de toda a minha família. E esse sonho, Deus está realizando. E a barreira vem. Mas o Senhor Jesus, Ele não deixa você sozinho. Agora, Jairzinho, um beijo. Eu te amo, filho. E siga em frente. A vida é luta, mas a vitória, tenho certeza, ela é certa.